Bem-vindos a esta nossa conversa que foi preparada especialmente para quem está começando a jornada como consultor na Quesado Marcas e Patentes. Hoje o nosso papo é fundamental. A missão é bem clara, sair daqui com um mapa completo do universo da propriedade intelectual. A ideia não é só dominar marcas, que é o nosso dia a dia, mas entender o ecossistema inteiro, sabe? Para se tornar um consultor de alto nível. Exatamente. O cliente, muitas vezes, ele não sabe do que precisa. Ele chega com um problema e o consultor de elite é aquele que enxerga a paisagem toda e aponta a melhor direção. Por isso, vamos destrinchar os 4 pilares: marcas, patentes, software e direitos autorais. É a base, assim, a base que vai sustentar toda a sua atuação estratégica daqui para frente. Perfeito. Então, vamos começar pelo começo, sem rodeios. Afinal, o que é propriedade intelectual? Parece um termo super complexo, mas na prática é mais direto do que parece, né? É a proteção que a lei dá para as criações da mente humana. Pensa em invenções, obras de arte, músicas, livros, ou até nomes e símbolos que são usados no comércio. Basicamente, é o direito que uma pessoa ou uma empresa tem sobre aquilo que ela mesma criou. De forma bem simples, é o que transforma uma boa ideia em um bem, um ativo com valor de mercado. E que ativo? Nos materiais que a gente analisou, os exemplos são muito fortes. Gigantes como Coca-Cola, Apple, Google, o valor da marca delas, ou seja, do nome, do logo, da reputação que eles construíram é muito maior do que todas as fábricas, prédios e equipamentos que elas possuem somados. Isso é impressionante. Esse é o ponto-chave. Propriedade intelectual é um ativo patrimonial e muitas vezes é o mais valioso de uma empresa. É o que garante a exclusividade no mercado e protege todo o investimento em marketing, em qualidade, tudo que foi feito para construir aquela reputação. Sem essa proteção, qualquer um poderia lançar um refrigerante com a mesma embalagem e o mesmo nome, né? E se aproveitar de décadas de trabalho de outra empresa. Trazendo isso para a nossa realidade aqui no Brasil, os números mostram uma oportunidade gigantesca. A gente está falando de mais de 20 milhões de empresas ativas. E a esmagadora maioria completamente desprotegida. Não tem suas marcas registradas. É um campo aberto. E é um campo minado para essas empresas. Essa desproteção cria um cenário de altíssimo risco. Negócios que operam há anos com clientela fiel, nome estabelecido, podem simplesmente perder o direito de usar o próprio nome, da noite para o dia. Para o consultor entender essa vulnerabilidade é o primeiro passo para mostrar valor. Cada empresa sem registro é um patrimônio em risco e, para nós, uma oportunidade de oferecer segurança. Certo, o cenário está claro. Então vamos para o primeiro pilar, que é a porta de entrada para a maioria dos nossos clientes, as marcas. Afinal, toda empresa, todo produto, todo serviço tem um nome. O que exatamente o registro de uma marca protege? A marca protege a identidade de um negócio no mercado. É o sinal que o cliente usa para diferenciar um produto ou serviço dos concorrentes. Pode ser o nome, o logotipo, um símbolo ou uma combinação disso. O órgão que cuida disso no Brasil é o INPI, o Instituto Nacional da Propriedade Industrial. E uma vez concedido, o registro vale por 10 anos e, o que é muito importante, pode ser renovado para sempre, de 10 em 10 anos. E tem um ponto aqui que é talvez o mais crítico e urgente para qualquer empresário entender, um princípio jurídico que define tudo, o sistema atributivo. O que isso quer dizer na prática, no dia a dia? Significa que a lei brasileira é muito clara. O dono da marca é quem registra primeiro. Ponto. Não importa se você usa um nome há 20 anos, tem CNPJ, site, perfil no Instagram. Se você não protocolou o pedido no INPI e outra pessoa fez isso, essa outra pessoa é a dona legal da marca. Ela pode te notificar e exigir que você pare de usar o nome, imediatamente. Nossa. É uma corrida pelo direito e a linha de chegada é o protocolo no INPI. Isso é brutal. E não é um risco teórico. Lembro de ter lido nos materiais sobre o caso da Solar Energia, uma empresa com uma década de mercado, com clientes, reputação, toda uma história construída em cima de um nome. E, de repente,
chega uma notificação na porta. Alguém tinha registrado a marca primeiro e eles tiveram que mudar tudo do dia para a noite. É um prejuízo devastador. Pensa no custo de rebranding, criar um novo nome, um logo novo, refazer todo o material de marketing, site, fachada, uniformes. E o pior, o custo de reeducar o mercado e os clientes que já conheciam a empresa por aquele nome é algo que pode facilmente quebrar um negócio. Fica claro o senso de urgência. E para proteger essa identidade, existem diferentes caminhos, certo? Os tipos de registro. Isso. Existem 4 formas principais. A marca nominativa, que protege só o nome, o texto. A figurativa, que protege só o logotipo, o desenho. A mista, que é a mais comum e protege o conjunto, o nome com a sua apresentação visual. E a tridimensional, que protege a forma de um produto, como a garrafa da Coca-Cola ou o chocolate Toblerone. E, além disso, o registro é feito dentro de classes, a chamada classificação de NICE, que organiza 45 categorias de produtos e serviços. A escolha correta da classe é vital para garantir que a proteção seja eficaz. Ok, então a marca protege a identidade do negócio. Resolvido. Mas e se o cliente chega e diz, olha, o meu grande diferencial não é o nome do meu produto, é o que ele faz de um jeito que ninguém mais consegue. Aí a gente muda de gaveta no nosso mapa mental, certo? Estamos falando de invenção. Exatamente. Aí saímos do campo da identidade e entramos do da funcionalidade. E esse é o território do nosso segundo pilar, as patentes. Utilidade, que é uma melhoria funcional em um objeto que já existe. E a lógica de tempo aqui é bem diferente das marcas, não é? Completamente diferente. Uma patente de invenção dura 20 anos e é de modelo de utilidade 15. E o ponto crucial é: patentes não são renováveis. Uma vez que o prazo expira, a tecnologia vira domínio público. Qualquer um pode fabricar e vender aquela invenção livremente. É um monopólio temporário que o Estado concede como incentivo à inovação. Isso parece incrivelmente poderoso, mas também imagino que não dá para sair patenteando qualquer coisa. Qual é o filtro? O que impede alguém de patentear, sei lá, a ideia de fazer um sanduíche mais rápido? Devem existir critérios bem rigorosos, certo? Certíssimo! Os critérios são o coração do sistema de patentes. São 3 requisitos essenciais que uma invenção precisa cumprir. Primeiro, a novidade. Ela não pode ter sido divulgada em nenhum lugar do mundo antes da data do depósito. Segundo, a atividade inventiva. A invenção não pode ser óbvia para um técnico especialista naquele assunto. E terceiro, a aplicação industrial. Tem que ser possível fabricar ou utilizar a invenção em escala industrial. E o processo no INPI também é diferente? Muito. É um processo bem mais longo, técnico e caro do que o de uma marca. Pode levar de 3 a 10 anos ou até mais para ser analisado. Envolve uma análise técnica profunda para garantir que os 3 requisitos foram cumpridos. Certo. Então, para a gente fixar essa diferença crucial na nossa cabeça de consultor, se um cliente cria um novo tipo de abridor de garrafas com um mecanismo super inovador, a patente vai proteger o mecanismo, a função de abrir a garrafa daquele jeito específico. Perfeito. E a marca protegeria o nome comercial que ele deu para esse abridor, digamos, Abre Fácil X, e o seu logotipo. Essa é a distinção fundamental que a gente precisa ter na ponta da língua. Patente protege a função, a invenção. Marca protege a identidade, o nome. Para o mesmo produto, o cliente pode precisar dos 2 serviços. Entendido. Agora vamos para um pilar que sempre gera muita confusão. Muita gente, especialmente da área de tecnologia, chega achando que vai patentear um aplicativo ou um sistema. Como funciona a proteção de software no Brasil? Essa é uma distinção muito importante e uma fonte comum de erros. No Brasil, a lei entende que o software, na sua essência, é uma obra intelectual, uma criação expressa através de uma linguagem de programação, assim como um livro é expresso em português. Por isso, ele é protegido pela Lei de Direito Autoral e não pela Lei de Patentes. Espera um pouco. Isso parece contraintuitivo. Se a proteção pelo direito autoral já nasce com a própria criação do código, no momento em que o programador escreve a última linha,
Por que nós, na Quesado, oferecemos um serviço de registro de software no INPI? Qual é a vantagem real para o cliente? Ótima pergunta. O registro no INPI é facultativo, mas é altamente recomendável por uma razão principal. Ele funciona como uma prova de autoria e titularidade extremamente robusta. Imagine uma disputa judicial sobre quem criou o software primeiro, ou um processo de fusão e aquisição onde os investidores precisam ter certeza de quem são os donos dos ativos. Ter o certificado do INPI, com data e hora, confere uma segurança jurídica imensa e acelera qualquer negociação. Então é uma pólice de seguro e o prazo de validade também é diferente. Sim, a validade do registro de software é de 50 anos, contados a partir de 1º de janeiro do ano seguinte ao da sua publicação. E só para reforçar a distinção, a patente em países que permitem para software protege a funcionalidade, o que o software faz. O registro de direito autoral no INPI protege o código-fonte, a expressão literal daquela criação. É a proteção do texto, não da função. E na prática, quando essa conversa se torna relevante para o nosso consultor? É crucial ao lidar com startups, empresas de SaaS, Software as a Service, desenvolvedores de games, e em qualquer negociação que envolva a avaliação do valor do negócio, o valuation, um software registrado é um ativo intangível com valor muito mais claro, defensável e negociável no mercado. E essa ideia de proteger a expressão de uma ideia, em vez da sua função, me parece ser um conceito bem mais amplo. Não se aplica só a software, imagino. É aqui que a gente entra no universo dos direitos autorais, em geral, o nosso quarto pilar. Exatamente. O software é só um dos muitos filhos do direito autoral. Esse pilar abrange um universo imenso de criações. Obras literárias, artísticas, musicais, fotográficas, audiovisuais. Um livro, uma música, uma pintura, o roteiro de um filme, uma fotografia. O princípio é o mesmo do software. A proteção nasce com a criação da obra, de forma automática. Você não precisa de um registro para ter o direito. Mas, de novo, o registro existe e é importante. Isso. Fazer o registro em órgãos como a Biblioteca Nacional, para livros ou a Escola de Belas Artes, para desenhos, não cria o direito, mas facilita enormemente a prova de quem é o autor e quando a obra foi criada. Em caso de plágio ou uso indevido, ter esse documento economiza muita dor de cabeça. E a duração da proteção é impressionante. Vida do autor mais 70 anos. Isso é um tempo enorme. Basicamente protege o legado de uma família por 2 ou 3 gerações. É uma proteção longa, pensada para garantir que o autor e seus herdeiros possam colher os frutos daquela criação. E dentro desses direitos, existe uma divisão importante que o consultor precisa conhecer: os direitos morais e os patrimoniais. Certo. Como funciona essa divisão? Os direitos morais são ligados à personalidade do autor. São intransferíveis e irrenunciáveis. É o direito de ter seu nome sempre ligado à obra, de mantê-la sem alterações que a prejudiquem. Já os direitos patrimoniais se referem à exploração econômica da obra. Estes, sim, podem ser vendidos, licenciados, transferidos. É o que acontece quando uma editora compra os direitos para publicar um livro, ou uma plataforma de streaming licencia uma música para usar numa série. Então, um autor pode vender o direito de uma editora publicar o livro dele, que é o direito patrimonial, mas a editora não pode tirar o nome dele da capa, que é o direito moral. É isso? Exatamente essa lógica. E o consultor quesado vai se deparar muito com essa área ao lidar com a economia criativa. Criadores de conteúdo, influenciadores, artistas, fotógrafos, designers, mas sim as obras que elas criam. Saber orientá-las sobre como proteger esse conteúdo é um grande diferencial. Chegamos ao fim da nossa análise e o mapa mental parece completo. Se a gente fosse criar uma tabela rápida na cabeça, teríamos marcas protegendo a identidade comercial, patentes protegendo a função, a invenção, software no Brasil protegido como direito autoral sobre o código e os direitos autorais em geral protegendo a expressão criativa em livros, músicas, artes. Fundamental que essa diferenciação esteja clara. O consultor da Quesado é e sempre será um especialista em marcas.
é o nosso carro-chefe. Mas a excelência está em atuar como um guia preparado para navegar em todo o oceano da propriedade intelectual. A capacidade de identificar uma oportunidade de patente para um cliente ou de orientar sobre a importância de registrar uma obra, mesmo que seja para direcionar um especialista interno, é o que eleva o nível do serviço. Isso transforma uma venda de serviço em uma consultoria estratégica de verdade. Constrói uma relação de confiança a longo prazo. Exato. Deixa de ser uma relação transacional e passa a ser uma parceria. E com essa base sólida que construímos hoje, nossa próxima conversa vai ser um olhar para dentro. Vamos explorar a máquina que torna tudo isso possível, mergulhando na arquitetura de negócios e no propósito da nossa organização. O tema será a empresa por dentro. Quem é a Quesado? E para deixar uma reflexão final para todos pensarem a respeito, se a propriedade intelectual protege as criações da mente, a gente está se aproximando de uma fronteira nova e muito complexa. Com o avanço rápido da inteligência artificial, surge uma pergunta que ainda não tem resposta. Uma IA pode ser considerada uma mente criadora? Poderia uma máquina no futuro ser titular de uma patente ou de um direito autoral por algo que ela mesma gerou, sem intervenção humana direta? É uma questão que vai redefinir as fronteiras do que a gente considera criação.